Olá, sou Orlando Horta, brasileiro, casado, empresário, pai de 5 filhos. Estou dizendo isso porque quem não me conhece pensa que esse vídeo, essa gravação tem fins comerciais, né? Falar sobre o caminho da prosperidade, ciclo de estudo da prosperidade. Então, insanidade é esperar resultado diferente fazendo da mesma forma. Então, mudando isso para nossos termos, é que é insanidade esperar resultado diferente pensando da mesma maneira. O que nós aprendemos no ciclo da prosperidade? Aprendemos a identificar a causa, entender e solucionar os problemas financeiros, profissionais, empresariais, familiares e pessoais por mudança de atitudes. Então, o Dr. Masaru Taniguchi nos diz que quaisquer problemas, sejam de ordem financeira, profissional, empresarial, familiar e pessoal, se resolvem solucionando os problemas da mente. Na verdade, o que acontece é uma reeducação da vida, né? Nós aprendemos a reescrever o manual da vida. Na verdade, não é nem reescrever, porque nós não viemos nesse mundo acompanhado de um manual de procedimento da vida, né? Então, cada um aprende meio na marra, né? O que aprendemos também no ciclo o que acontece é a mudança da consciência, a visão central. O que nós somos, o que estamos fazendo, para que trabalhamos, né? E mudamos a nossa atitude mental. A maioria das pessoas são reativas, né? Quando acontece alguma coisa, reage ao acontecimento. Com os aprendizados, nós tornamos mais proativos, né? Ou seja, nós criamos os acontecimentos, não reagimos aos acontecimentos. Então, são mudança de atitude, a criatividade, o projeto prosperidade. Né? Só para esclarecer na questão da prosperidade, prosperidade não é ganhar dinheiro, né? Prosperidade é ser feliz. Então, a mudança da atitude, mudança da consciência central, o primeiro item é aquele que o primeiro filósofo do mundo já disse, né? Conhecer a si e vencer a si. Conhecer a si é conhecer a nossa missão aqui na Terra. Vencer a si é vencer a consciência materialista, né? Aprendemos a substituir a ingratidão, a insatisfação pela gratidão e alegria. Isso vai proporcionar uma vida feliz. Deixamos de ser pessimista, negativista e medroso para otimista, positivista e mais confiante. Deixamos de ser infeliz, fraco, para sermos mais felizes, mais saudáveis. E o último tópico eu já disse, mas deixamos de ser reativo e passamos a ser proativos. Desenvolvemos a criatividade através da meditação. Se aquilo que já foi criado é que aparece na nossa mente, precisamos aprender a sintonizar com a mente do universo, ou aquilo que já foi criado no mundo da realidade. A forma de fazer isso é praticando meditação. À medida que você pratica a meditação, você vai desenvolvendo a criatividade, vai ficando mais sensível, né, à voz do universo. É meio difícil de explicar isso, mas você começa a ter sensibilidade e entender as necessidades. Praticamos o projeto Prosperidade e
exercícios e práticas de Dharma. Isso ajuda a transformar os conhecimentos em habilidade, uma ferramenta. Não adianta só adquirir o conhecimento, precisamos transformar esse conhecimento em uma habilidade, uma ferramenta, para que possamos usar no dia a dia. Prosperar é ser feliz, né? Prosperar não é só desfrutar de coisas boas da vida, que é realizar sonhos de consumo, conquistas materiais, etc, etc. Prosperar, então, é libertar dos apegos pelas coisas materiais. À medida que nós libertamos dos apegos, libertamos das dores, dos sofrimentos, né? Isso nos torna mais felizes. Né? É bem fácil entender, né? Quando você torce, né? Quando você assiste um jogo de futebol isento de paixão, de apego, você se diverte. Quando você se apega a um time ou uma pessoa, um esportista, você começa a sofrer, porque jogo é jogo, nem sempre ganha o jogo, e aí você sofre. O que estudamos e o que aprendemos no ciclo de estudo da prosperidade? Aprendemos basicamente como manifestar a prosperidade, que são as leis mentais. A lei mental universal permite que se crie tudo aquilo que a mente reconhecer, acreditar, independentemente do comportamento, ou seja, se a pessoa é boa ou má. E a pergunta é, né, mas basta ser pessoa boa para ter sucesso? Não, não basta ser uma pessoa boa para ter sucesso financeiro. Basta aplicar uma lei, né? Tipo, que todo mundo conhece, que é a lei da atração, por causa do filme O Segredo, né? Basta aplicar a lei da atração para ser bem-sucedido? Não, né? Porque as leis agem simultaneamente, conjugadamente, né? Exemplo é o darás e receberás, né? Se você der, se você proporcionar alegria, felicidade a alguém, você vai receber, né, a alegria, a felicidade. Mas a forma de receber isso depende da lei da atração dos semelhantes. Então, pessoas religiosas, né, que contribuem dando ajuda humanitária, mas que não têm nenhuma propensão de atrair recursos materiais, não se tornam ricos, porque não atraem riqueza. Mas com toda certeza atrai muitas pessoas, adeptos, né, pessoas que seguem e assim por diante, pessoas que querem ajudar. Isso pela vibração do pensamento. Então, só as leis mentais, né, não asseguram sucesso, embora, né, a definição seja a lei mental universal permite se crie tudo aquilo que mente conceber acreditar, ela realmente permite, tá? Só que existe o revés de tudo isso, né? Existem algumas regras, né? É muita liberdade e o ser humano ainda não está preparado para tanta liberdade. Então, tem algumas regras, tipo, tem que ser um guia para você seguir. Então, primeiro tópico, só manifestamos aquilo que existe, né, no mundo da realidade, ou aquilo que Jesus Cristo diz, seja feita a sua vontade. Né? Vai manifestar aquilo que é da vontade do Criador. Então existe uma lei acima das leis mentais, que é a lei do amor, lei da vida e da lei da sabedoria. E precisa estar de acordo com certos princípios do universo. E tem a outra parte, o revés, né, pelos atos e pensamentos, né, que é a lei do karma ou lei da causalidade. Então nós vamos estudar isso com
um pouquinho mais de detalhe, né, para entender. Só as leis mentais não bastam para ter sucesso. E não basta ser uma pessoa boa para ter sucesso financeiro. Eu já disse na outra aula, né? Não existe uma premiação, né, no universo para premiar o comportamento da pessoa. Ou seja, o fato de eu ser uma boa pessoa não assegura o meu sucesso financeiro nem meu sucesso material. Primeiro ponto fundamental, né, para que as leis mentais funcionem é sintonizar com a mente do universo. Ou seja, isso se faz através da meditação Shinsokan. Né? Todos os grandes santos do universo fizeram isso. Steve Jobs fazia meditação, né, mas não meditação Shinsokan, ele fazia meditação Zen, que é muito mais difícil do que meditação Shinsokan. Aliás, não recomendo as pessoas fazerem meditação Zen sem ter um aprendizado, sem ter um monitoramento, sem ter uma proteção espiritual adequada. Os princípios do universo que norteiam as leis mentais funcionam como se fosse uma linha guia, né? Porque a lei mental permite fazer tudo, mas isso é perigoso se você não souber os limites, né? Ela realmente permite que crie qualquer coisa que você queira, né? Desde que você acredite que possa conseguir, você vai conseguir. Mas tem que ter uma linha guia, tem que ter um limite para isso. E por isso que tem certos princípios para funcionar como se fosse uma linha guia, uma linha central, né? Vamos falar um pouco sobre destino, lei do karma, então, os acontecimentos da vida que são as desintegrações do karma. O destino nada mais é que sucessão de acontecimentos que ocorrem segundo a lei da causalidade. Então, uma determinada causa gera um determinado efeito, que por sua vez gera uma nova causa, que gera novo efeito, num processo contínuo. Aí isso é chamado de lei do karma. Então, a lei do karma é exatamente essa sequência contínua. As leis mentais, né, são os padrões de pensamentos agrupados, né? As determinadas causas, né, os pensamentos é que geram os efeitos. Então, a gente pode agrupar isso em alguns padrões de pensamentos, né? E a isso nós chamamos de leis mentais. Então, leis mentais são padrões de pensamentos que geram determinadas causas. Karma é o acúmulo de vibração de pensamentos e atos praticados. Então, desintegração é o processo de manifestação do efeito, né? Quando a causa, o karma, desintegra, ela surge como um efeito, como um acontecimento. Então, a figura abaixo aí mostra exatamente como funciona, né? O karma, no fundo, é como conta corrente da vida. Conta corrente, o que importa é ter saldo credor. Então, você tem que fazer o máximo para acumular karmas positivos e menos possível de karmas negativos. Karma é o acúmulo de vibrações, né? Mas tem um limite, tem um momento que ela vai ter que desintegrar, ela tem que aparecer, surgir na vida. A isso damos o nome de desintegração. Então, desintegração é um processo de manifestação do efeito. Na verdade, não é uma coisa da natureza. Se não tivesse essa desintegração, não aconteceria mudanças no mundo, né? A pessoa que nasceu e
aprendeu a cozinhar, seria cozinheiro o resto da vida, um barbeiro o resto da vida, e as grandes empresas seriam sempre grandes, as pequenas seriam pequenas empresas, né? O processo de desintegração do karma gera mudanças no mundo, né? Se a mudança vai ser boa ou ruim, depende só da tua atitude. Então, uma crise econômica, por exemplo, é a única chance que pequenas empresas podem fazer um upgrade, né? Numa situação normal de economia, as grandes empresas dominariam o mercado, não dariam mínima chance, a não ser para aquelas empresas que têm umas ideias revolucionárias, uma tecnologia revolucionária, né? Senão não teria mínima chance. Mesmo na vida pessoal, né? Se tudo estiver correndo bem, por que eu iria me preocupar em estudar mais, esforçar? Para quê? Na nossa empresa também, né? Por que eu iria me preocupar em lançar novo produto, melhorar processo, reduzir custos? Né? A troco de quê? Se está tudo correndo bem. Então, mudança é algo natural da vida, né? Não é propriamente uma punição, mas é para dar um limite a tuas ações. As tuas ações geram um efeito, que gera nova causa, que gera novo efeito, né? E para isso, para você cuidar, porque tem consequência. Como a lei mental te permite atrair, criar qualquer coisa, se não botar um limite, seria terrível, né? Ainda bem que tem a lei do karma. As pessoas não confundem um pouco como é que funciona essa coisa da manifestação, né, da causa. O karma, né, é como uma umidade, né? Umidade é o acúmulo de vapores que vai subindo, né, diariamente. Toda vez que a água evapora, o vapor sobe, junta e cria umidade no ar. Mas para chover, a umidade precisa encontrar o ar frio, né, para que possa condensar e chover. Então, a causa só manifesta quando encontra a condição, né? É como essa gravação que estou fazendo, né? A causa foi um pensamento, uma decisão que eu tive, né, e para fazer essa gravação, né? Então, no dia D menos tanto, né, D menos 10, D menos 30, né, foi tomada a decisão de fazer uma gravação. Mas se eu não tivesse preparado a condição, né, ou seja, se eu não tivesse preparado a câmera, não tivesse preparado o roteiro, não tivesse alguém que fizesse a gravação, não ia surgir esse efeito, né? Então, toda causa para manifestar precisa ter a condição, né? E o encontro da causa com a condição, ou a ação que você toma, ou a oportunidade que acontece, gera o acontecimento. É muito importante entender esse processo, porque as pessoas confundem, né, a causa com a condição. Vou dar um exemplo, né? Quando tem problema financeiro, as pessoas acham que precisa quebrar cartão de crédito, rasgar talão de cheque, fazer orçamento, né? Mas isso não vai resolver o problema financeiro, porque isso é condição para faltar dinheiro, para ter problema financeiro. A causa é outra. Isso é condição. Da mesma forma que quando uma empresa tem algum problema financeiro, as pessoas apontam custos, apontam problema de distribuição, problema de canal de venda, problemas comerciais, enfim, ou o próprio produto, né,
como se fosse a causa do problema financeiro. A causa do problema financeiro não é esse, isso é a condição. A causa já existia, quando encontrou uma condição, uma oportunidade para manifestar, ela manifesta como problema financeiro. Então, quebrar cartão de crédito, rasgar talão de cheque, fazer orçamento não soluciona o problema financeiro, porque essas coisas são condições, não são causas da falta de dinheiro. Então, é muito importante entender esse mecanismo. Sem compreender exatamente esse mecanismo, né, não há como a pessoa resolver problema da vida, resolver e manifestar a prosperidade. Né? Não basta conhecer as leis mentais, é preciso conhecer como funciona o mundo, por que as coisas funcionam desta forma, e principalmente o mecanismo da manifestação, né, da desintegração do karma. Sem esse conhecimento, as pessoas se perdem. A insanidade, então, é esperar resultado diferente sem mudar a atitude mental. Né? Este mundo é o mundo onde tudo se manifesta conforme a mente. Né? Conforme a mente quer dizer conforme o pensamento. Né? E é aquele pensamento central ou aquele hábito mental, né? a forma que você tem, que você repete constantemente. Sem essa mudança do hábito mental, da atitude mental, não tem como, né, promover mudanças. Né? Então, insanidade é esperar resultado diferente sem mudar a atitude mental. Né? E é isso que o ciclo de estudo da prosperidade vai proporcionar aos alunos, né? Essa mudança da atitude mental através do entendimento correto das regras da vida. Muito obrigado a todos.